Sabe, às vezes me questiono se o nosso mundo é um caos desordenado ou uma ordem bagunçada. Para deixar claro, logo de início, sou apenas um brasileiro evangélico do Sudeste que não tem nem 30 anos. Então, que tipo de conhecimento posso passar para vocês? Acho que de modo algum posso fazer alguma promessa de vendedor de curso, de coach ou de dicas para uma prosperidade garantida. E isso justifica o título, mas posso falar sobre algo acima de mim, sobre o conhecimento eterno, sobre a justiça de Cristo Jesus e seus ensinamentos. Infelizmente, nos dias de hoje, séries e filmes falam pouco sobre o Messias. Acho que tem mais anime falando de Jesus do que filme de Hollywood. Vinland Saga, por exemplo, que retrata a era viking europeia, possui alguns personagens cristãos, como o Canuto e o Leif Erikson, que é o mais interessante, e ainda fala sobre os conflitos morais que um cristão praticante tem nesse mundo perverso. O cristianismo prega a paz, o mundo prega a violência. O cristianismo prega a justiça, e o mundo bom. Vocês sabem, né? Destrói ela. É fácil perceber isso, basta olhar para o Brasil. A bandidolatria voltou a estar presente nos debates acadêmicos. Diversos especialistas em segurança pública em relação à Academia Nacional defendem que o combate ao crime deve ser feito com rosas, com carinho e CDs de funk da Anitta. Mas isso é tema para outro vídeo. Bom, voltando a falar do cristianismo na cultura pop, fica nítido para mim que o Ocidente está cada vez mais se afastando de suas tradições e influências religiosas, enquanto a Ásia, que em breve será o continente mais seguro e desenvolvido do planeta, busca a espiritualidade. As obras asiáticas não negam a existência da religião na sociedade e retratam o cristianismo, o budismo e o islamismo em larga escala. Claro que, sendo protestante, defende a adaptação de temas e princípios cristãos. Porém, a postura hollywoodiana tem se mostrado muito mais covarde quando o assunto é retratar o mundo real. O sonho dos ateístas de um mundo sem religião e dominado pela verdadeira ciência está longe de ser verdade. E principalmente no século XXI, isso se mostra muito claro para mim. A venda de bíblias, entre outros livros sagrados, não para de aumentar. Mas mesmo assim, a indústria cinematográfica americana insiste em propagar clichês toscos sobre a religiosidade. Um exemplo disso é o estereótipo do personagem crente hipócrita, maléfico ou idiota. Em quase todos os filmes da Netflix, HBO Max, Globoplay e Amazon, por exemplo, o cristão representa uma dessas três coisas. E não só isso, a maioria das séries ignora completamente a influência do cristianismo na sociedade norte-americana. Filmes da década de 80, 90 e início dos anos 2000 costumavam retratar o cristianismo de uma maneira muito mais digna e natural. Personagens rezavam, falavam sobre a fé e Deus, mesmo em filmes no qual esse nem era o tema principal. No longa O Patriota, por exemplo, o protagonista, Benjamin Martin, interpretado por Mel Gibson, sendo veterano de guerra e revolucionário americano, fala sobre seus erros e pecados do passado e questiona se Deus o perdoaria de toda a violência que praticou. Em Um Sonho de Liberdade, um dos melhores filmes de todos os tempos, e isso não é discutível, o personagem supostamente religioso, que é o diretor da prisão, ao decorrer do filme se mostra ganancioso e corrupto. E na cena que a polícia está indo prender ele, algo muito interessante acontece. Na frente do cofre onde ele guardava os documentos que registravam os desvios de verba que ele fazia em relação ao orçamento da prisão, tem uma frase: "Seu julgamento virá, e muito em breve". Nessa cena super curta, já tem um baita ensinamento bíblico. A justiça de Deus chega a todos, e será mais severa contra os falsos religiosos corruptos. Em contrapartida, o protagonista, injustamente condenado pelos homens, consegue se libertar, quase que de uma forma milagrosa, e alcança a sua merecida redenção. Mas hoje em dia, infelizmente, quase todos os filmes tentam fingir que o cristianismo nem existe, ou que pior, nem é importante. Só que eu acho que isso não é um problema só da ficção, é da cultura humana moderna também. Os Estados Unidos, tecnicamente, possuem a maior população evangélica do mundo, mas, mesmo assim, é o lugar que mais popularizou as igrejas inclusivas e a teologia da prosperidade, que associa Cristo ao sucesso financeiro garantido, como se o evangelho tivesse um método coach codificado para a riqueza, algo totalmente deplorável. E a teologia popular brasileira não defende algo muito diferente disso. Mais de 80% da população se declara cristã, segundo o próprio IBGE.
No entanto, por acaso alguém aí que está assistindo esse vídeo acredita na existência da justiça nesse país? Ela é negligenciada cada vez mais, dia após dia, mês após mês, ano após ano. O brasileiro comum diz que odeia bandido, mas ao mesmo tempo apoia e sustenta um sistema que beneficia o crime, e o cidadão faz isso sem sequer reclamar ou questionar o sentido disso. Achamos normal na nossa sociedade criminosos terem 30, 40, 50 passagens na polícia, e nossa cultura é apenas um produto desse sistema. A maior emissora do país cria novela atrás de novela que só retrata os bandidos com amor, como pessoas amorosas também e que só são complicadas e sofridas. Normaliza a traição, normaliza também a libertinagem generalizada. E eles não fazem isso por acaso. As pessoas querem consumir esse tipo de conteúdo. E a minoria que discorda disso é taxada de crente chata, preconceituosa ou até intolerante. A tendência para os próximos anos é que o esquerdismo domine ainda mais as conversas públicas e até particulares. É bem comum no nosso país encontrarmos pessoas de direita que na verdade defendem tudo o que a esquerda moderna acredita. O carnaval é a prova disso. Um feriado aclamado pela população que literalmente libera a prostituição ao céu aberto e na luz do dia. Parece que ninguém está mais preocupado com as taxas de crime absurdas que temos. Só se ouve falar em frases como Brasil dos brasileiros, orgulho de ser brasileiro. Aqui as coisas são tão confusas que um lema nacionalista, tipicamente adotado por movimentos de direita, tornou-se no slogan de um governo de esquerda, com direito a boné, fazendo referência ao Make America Great Again, do Trump. Outra coisa curiosa é que, ano após ano, uma coisa é 100% garantida. Um filme sobre a ditadura militar vai ser lançado nos cinemas. Não me levem a mal. O período ditatorial brasileiro foi péssimo e realmente promoveu sim muitas perseguições e violência arbitrária, além de ter deixado uma dívida externa absurda. Porém, analisamos o passado como se a nossa democracia tivesse resolvido a maioria dos problemas. Ela não resolveu nem 1%. Anualmente, mais de 40 mil homicídios são contabilizados. Roubos de celular, veículos, estabelecimentos e afins, se somarmos, passa tranquilamente de 1 milhão. A população em situação de rua praticamente triplicou. Enquanto tudo isso acontece, parece que o nosso cinema nacional, que é claro, merece seu devido respeito, prefere se preocupar com problemas de mais de 30 anos atrás. Relembrar o passado é importante, mas construir um futuro melhor é o foco de toda a sociedade próspera. E para isso, os problemas do presente não podem ser mais ignorados ou consertados através do nosso jeitinho brasileiro. Chega de varrer a sujeira para baixo do tapete. Tá na hora de trocar o tapete. Até o próximo debate deste canal. Bom final de ano para vocês e Deus abençoe a todos.